Bom dia, pessoal do sétimo ano. Bom dia. Bom, como passaram o final de semana? Tudo bem? Tranquilos aí? Então tá bom. Todo mundo em casa? Passaram bem o Dia das Mães? Mimaram muito a mãe? Mande um abraço especial para cada uma delas, de vocês, tá bom? Bom, hoje nós vamos ver aí o capítulo 11, lá da apostila 1. Mas antes da gente começar o capítulo 11, eu quero deixar dois recadinhos. O primeiro recado é que enviarei no plural um campo de dúvidas. Caso você tenha dúvidas, coloque a sua dúvida e o seu nome para eu poder responder ou no plural ou respondo nas aulas seguintes, ok? Um outro aviso, que esse é importante, preste muita atenção, João Miguel, anota aí na sua agenda. Então é o seguinte, nós precisamos de fazer trabalho para compor a nota do primeiro trimestre. E esse trabalho que vocês vão fazer é um relatório, quer dizer, aqueles resumos que vocês já fizeram. Vocês vão pegar o capítulo, colocar a teoria e exemplos diferentes da apostila, diferentes do próprio resumo que eu envio para vocês em todas as aulas novas, tá bom? De gramática. Esse trabalho, vocês vão fazer a capa direitinho e vocês deverão entregar, ou os seus pais entreguem aí na escola no dia 22 de maio, 22/5, é uma sexta-feira. Então, o prazo de entrega vai ser no dia 22 de maio, na sexta-feira. Por quê? Porque na segunda eu vou lá para pegar esses trabalhos. Não entregou, vai ficar sem nota. Então, preste atenção, anotem aí na agenda de vocês, tá bom? Certinho? Combinado? Então, agora a gente vai falar sobre o capítulo 11. Mas antes, tem o beijo especial da manhã. Beijo especial vai para o Guilherme, para o Lucas, Lucas, para o Luiz Antônio e para a Maria Carolina. Então, sintam-se beijados. E os demais também. Tem um beijinho, tá? Mas não é um beijo especial da aula, ok? Então, vamos lá para o predicado nominal. O que é o predicado nominal? O predicado nominal, a sigla dele é PN. Enquanto o predicado verbal, que é o PV, o predicado verbal, ele indica ação, tá? Correr, estudar, ler, trabalhar, é ação. Já o predicado nominal, ele vai indicar o estado emocional, né? Principalmente quando se tratar de ser humano. Agora, o predicado nominal, ele tem que ter o verbo, tem que ser um verbo de ligação. Os verbos de ligação mais importantes é ser, estar, continuar, parecer, tornar-se. Todos esses verbos que indicam o estado. Se eu digo assim, a lua, né, que não é um ser vivo, mas ela tem um estado emocional. Eu falo assim, a lua está triste hoje, né, numa poesia, por exemplo. Então, esse está triste hoje é o que a gente chama de predicado nominal. E o está é o verbo de ligação. Sempre depois do verbo de ligação vem o que a gente chama de predicativo do sujeito. A sua sigla é PS, predicativo do sujeito.
Então, nesse predicado nominal, está triste hoje, o está é o verbo de ligação. E qual é a emoção? Triste. Triste será o predicativo do sujeito. A filha era linda. A filha, você tem o sujeito simples, um núcleo só. Era linda é o predicado nominal. Bom, qual é o verbo de ligação? Era, do verbo ser. Linda é o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é sempre o que vem após o verbo de ligação, tá? João está importante. João ficou importante. João é importante. Então, todos essas orações, essas frases que eu citei agora, você tem aí com o predicado nominal. Por quê? Porque você tem que é o verbo de ligação, ficou, do verbo ficar. Então, são verbos que indicam estado. E o importante, aí você vai ter o chamado predicativo do sujeito. Então, esse predicado nominal é muito mais simples que o predicado verbal. O que você tem que fazer? Olhar lá se o verbo é de ligação, se o verbo indica estado. Olha, cuidado. Quando você trabalha com o verbo ficar, eu digo assim: João ficou triste. João ficou aqui. Bom, no primeiro caso, eu tenho o estado dele. O João ficou triste. Então, você tem ficou triste. No primeiro caso, eu tenho um predicado nominal, o ficou, que é o verbo de ligação, e o triste, o predicativo do sujeito. Agora, no segundo caso, João ficou aqui, esse ficar ele não indica estado, e sim ação. Então, ficou aqui, ficou o verbo intransitivo, e aqui um adjunto adverbial de lugar. Então tem que tomar muito cuidado quando o verbo pode ter duas possibilidades, ou de ação ou de estado. Então é só ver se o verbo ele vai indicar o estado. Se ele indicar o estado, certamente ele é um predicado nominal e, posteriormente, a palavra que vem após esse verbo é o que a gente chama de verbo predicativo do sujeito. Ok? Alguma dúvida sobre isso? É muito simples, tá? Fique tranquilo aí que vocês vão receber o resumo dessa aula no plural, ver o vídeo e começar a fazer aí esses exercícios. E eu vou começar a fazer esses exercícios com vocês agora, que é o exercício número 1, que está lá na página 110. O exercício número 1 diz o seguinte: grife o predicado nominal e circule o verbo de ligação nos trechos extraídos do texto Histórias da Velha Totonha. Lembra dessa história? Pois é, lá na aula de leitura. Então vamos lá. Eu ficava calado, quieto diante dela. Então essa é a frase lá do exercício A. Então você tem lá o ficava, que é o verbo do quê? De ligação. Então ele manda você grifar o predicado nominal. O predicado nominal é todo ele. Ficava calado, quieto diante dela. E você vai circular aí o que ele pede? O verbo de ligação. Ficava, dando ideia de estado, tá? Letra B.
A sua avó era a mais cruel. A sua avó, a partir daí, era mais cruel, você tem o predicado nominal. E em seguida, o verbo de ligação era. Seu pequeno polegar era diferente. Então, era diferente é o predicado nominal. Era é o verbo de ligação. A velha Totonha era uma grande artista. Era uma grande artista é o verbo de é o predicado nominal. Era é o verbo de ligação. E a menina estava verde como uma folha do mato. Estava verde é o predicado nominal. E estava, você tem aí o verbo de ligação. F. A história da madrasta que encantava uma menina era sua obra-prima. Então, era sua obra-prima é o predicado nominal. Era é o verbo de ligação. E a letra G, as suas lendas eram suas. Ninguém sabia contar como ela. Eram suas é o predicado nominal e eram é o verbo de ligação. Tá? Tudo bem quanto ao exercício 1? Na próxima videoaula nós continuaremos esses exercícios aí, tá bom? Um grande beijo, beijo especial para esse pessoalzinho que eu já falei e um beijo para todos aí, tá? Até a próxima aula.